Olá, muito prazer, eu sou o João Paulo e sejam bem-vindos para mais um vídeo do Cine System Plus. Eu comentei que chegaria em cartaz 007 Sem Tempo para Morrer. Chegou e eu fui conferir e hoje venho aqui comentar sobre esse filme que marca a despedida de Daniel Craig como James Bond. No final do vídeo ainda vou pegar um tempinho para comentar sobre as decisões criativas e você que não assistiu o filme vai ter ali um aviso de spoilers, mas por enquanto pode ficar aqui que a gente vai comentar primeiramente sem spoiler algum. Em 007 Sem Tempo para Morrer, depois de sair do serviço ativo do MI6, James Bond vive tranquilamente na Jamaica. Mas como tudo que é bom dura pouco, a vida do espião 007 é agitada mais uma vez. Felix Leiter é um velho amigo da CIA que procura o inglês para um pequeno favor de ajudá-lo em uma missão secreta. O que era para ser apenas uma missão de resgate de um grupo de cientistas acaba sendo mais traiçoeira do que o esperado, levando o agente inglês 007 ao misterioso vilão Safe interpretado por Rami Malek, que utiliza de novas armas de tecnologia avançada e extremamente perigosa. Para entender o novo filme é necessário entender os filmes que antecederam este lançamento, principalmente os filmes do Daniel Craig, que iniciou sua jornada lá em Cassino Royale, que já demonstrava um Bond diferente do que costumava ser visto nos cinemas. Isso continuou em Quantum of Solace, mas o filme não é tão bom e por isso talvez não ganhou tanto destaque. Em Skyfall, James Bond atingiu o seu auge e foi ali que o personagem James Bond mudou de patamar e mudou de sentido ao olhar para ele. Em Spectre, apesar de ser uma bagunça, ele deu continuidade nisso, tentando desenvolver mais ainda a história do personagem. Esse filme tinha uma missão de reverenciar Cassino Royale, de reverenciar Quantum of Solace, de tentar ser o que Skyfall fez e também de arrumar o que Spectre deixou bagunçado e ainda por cima marcar a despedida de Daniel Craig. E o filme, dentro de suas limitações, consegue fazer tudo isso perfeitamente. Por isso eu já coloco ele entre os 10 melhores filmes da franquia e para mim esse filme estabelece o Daniel Craig como o melhor James Bond. Começando pelo começo, obviamente, o filme tem ali uma introdução ótima que já é comum dos filmes do James Bond que apresentam uma perseguição ou algo do tipo. Essa introdução em duas partes. A primeira que tem a introdução do personagem do Rami Malek e depois mostrando o personagem do James Bond vivendo com a personagem da Madeleine Swan. E essas duas partes são excelentes. A primeira tem um ritmo muito bom ali, introduzindo o personagem do Rami Malek e mostrando, parece até como algo sobrenatural ele. Eu gostei muito disso, pensei até que o filme iria utilizar mais disso durante sua sequência. E na segunda parte, o James Bond vivendo na sua tranquilidade até que ela é ameaçada, causando o que parecia ser o desfecho para o longa, mas não. Depois disso ele dá uma pausa e aí vem os créditos que a gente já conhece com a música da Billie Eilish, e isso vou comentar já já. Eu gostei muito do começo. Para mim a melhor introdução dos filmes do Daniel Craig e uma das melhores dos filmes do James Bond. E esse filme se diferencia muito na franquia Daniel Craig, que já diferencia toda na franquia James Bond por um todo. E quando a gente vai falar do sucesso dessa franquia, falando da franquia Daniel Craig, 3 pontos são muito importantes de serem analisados. O primeiro deles é a forma em que em Cassino Royale tudo foi mudado. A franquia estava tomando rumos mais fantasiosos, principalmente na fase ali do Pierce Brosnan no seu último filme, e a produção decidiu tomar um outro rumo em Cassino Royale, tornando menos fantasioso, mais pé no chão e um filme mais realista. Isso com certeza foi o passo para o grande sucesso que teve essa nova fase. O segundo ponto foi a continuidade dada entre os filmes. Era normal dos filmes do James Bond histórias episódicas que se limitassem dentro do próprio filme. Com Daniel Craig foi diferente, a gente vê uma história que se toma dentro dos 5 filmes do ator, se complementando e se reverenciando entre si. Cassino Royale é muito importante para esse filme, Quantum of Solace tem seu impacto dentro desse filme, Skyfall é muito importante dentro desse filme, Spectre é muito importante desse filme. E esse filme teve como base interligar todas e fechar todas as arestas que estavam ali em abertas para poder dar um final digno ao Daniel Craig. E o terceiro ponto é justamente o Daniel Craig. Eu assisti um documentário que lançou
que se chama Ser James Bond. Aconselho para todos que tiver a oportunidade de assistir. Ele mostra muito bem essa história que se deu durante esses anos do Daniel Craig como James Bond, desde sua escolha, que foi muito conturbada, foi muito polêmica. Os fãs, inclusive, xingaram, fizeram protestos para tirar do Daniel Craig como James Bond lá na sua escolha em Cassino Royale, pois não achar que o ator tinha identidade para interpretar o personagem do James Bond. O que a gente viu a seguir foi Cassino Royale se tornando o maior sucesso da história da franquia até então e fazendo com que os fãs ganhassem maior apreço ao Daniel Craig, que depois fez um bom filme do Quantum of Solace, que em Skyfall brilhou e se consagrou como James Bond e que agora marca sua derradeira despedida. E falando em despedida, é logo ele que ganha sua despedida no personagem de James Bond. É o primeiro ator que fecha um filme com uma história que marca essa saída, então é diferente de todas as saídas dos atores que interpretaram James Bond, e o Daniel Craig merecia isso pelo impacto que ele teve na franquia 007. Como eu disse, para mim, ele é o melhor James Bond e agora ele se consagra como o maior. Quando a gente está falando talvez de personagem individual, nenhum vai conseguir chegar perto do Sean Connery. Ele consagrou o personagem James Bond e ele criou a imagem que a gente tem hoje até mesmo de espionagem. Porém, quando a gente fala do Daniel Craig, ele levou a franquia para lugares que não se imaginavam. E talvez para a franquia 007, o Daniel Craig seja mais importante, ou pelo menos na minha visão, Falando dos outros atores, a Lashana Lynch, que interpreta agora a 007, está bem no filme e eu pensei até que ela ganharia mais importância ainda. Não sei como vai ser o futuro da personagem, eu vou deixar para comentar mais no final sobre o que eu acho que vai acontecer com a franquia 007. A Ana de Armas é o ponto forte desse filme. Ela tem ali talvez menos de 20 minutos em tela, mas confesso que quando terminou eu falava, cadê? Eu quero mais Ana de Armas, porque ela absorve tudo ali em tela e torna ela a personagem principal quando ela tem o Daniel Craig na sua despedida ao lado. Mas não, você quer saber da Ana de Armas. Queria mais Ana de Armas, espero de alguma forma que ela volte para algum outro filme do James Bond, porque ela conseguiu ter uma sintonia, inclusive, com o Daniel Craig muito boa. E quando a gente fala em sintonia, a gente tem que falar da personagem da Madeleine Swan, interpretada pela Léa Seydoux. Não gosto. Não gosto. Eu não acho que a química deles realmente exista, eu acho que é algo muito forçado pela franquia, principalmente quando a gente tá falando do grande amor do James Bond, que vai marcar a sua despedida. Não me agrada, principalmente quando a gente já teve a Eva Green interpretando a Vesper. Que química tiveram eles no primeiro filme, que química! Qualquer outra atriz tem um trabalho muito forte pela frente, e a Léa Seydoux não conseguiu transformar isso que ela tinha para fazer em realidade. O Ralph Fiennes volta para o papel de M e ele lida bem com os seus próprios fantasmas, já que ele é o responsável por toda a desencadeação dos fatos que ocorrem em Sem Tempo para Morrer. E como vilão, temos o Rami Malek. A história dele por si só já não é bem feita, já não tem, vamos dizer, um imediatismo, uma urgência que a gente sente que o Daniel Craig, o 007, está em ameaça. A gente não sente, pelo menos eu não senti em nenhum momento que algo poderia acontecer a ele, então ficou muito, quando ele quiser, ele resolve isso. A presença dele não causa nenhum impacto, não causa medo. O único momento que a presença dele causa impacto, causa medo e causa uma sensação de urgência são nos primeiros 5 minutos de tela em que ele tá com uma máscara. E que, como eu disse, foi um ótimo começo. Mas eu pensei, isso vai ser bem desenvolvido durante o filme. O Rami Malek vai se tornar um dos grandes vilões da história do James Bond, principalmente por estar no filme que vai marcar a despedida do Daniel Craig. Mas não. Principalmente pelo roteiro, principalmente pela história, como eu mencionei, e até mesmo pelo Rami Malek. A direção do Cary Fukunaga também é elegante. Ele não é um gênio, que nem o Sam Mendes foi em Skyfall, porém ele entrega uma boa obra, e eu gostei bastante. Não acho que ele prejudica em algum momento, que deixou a desejar. As cenas de ação são bem filmadas, são bem dirigidas. Como eu disse, dentro do próprio filme ele faz referências a todos os filmes do Daniel Craig e a todos os filmes do Bond. Os 25 filmes a gente consegue ver referências, seja na reunião que tem da Spectre com os vilões que aparecem, seja com o Rami Malek reverenciando o Dr. No, seja a piscina reverenciando a piscina lá de Dr. No. Tudo isso é referenciado. Eles não pegam e colocam, olha, isso aqui é desse filme, olha bem, você tá vendo uma referência, olha como nós somos perspicazes e colocamos isso aqui. Não, eles colocam lá, quem pegar, pegou, quem não pegar, não pegou, eles não voltam atrás.
E isso é interessante porque ele não se prende em reverenciar, mas ele reverencia para quem está atento. Falando em reverências e referências, o Hans Zimmer, que está na condução da trilha sonora, reverencia toda a trilha sonora original do James Bond e ainda coloca o drama que era necessário, os toques que eram necessários de dramas para os grandes momentos. E o sentimentalismo e o drama que se aplica no longa está relacionado à despedida do Daniel Craig. Talvez por isso seja exagerada, porque o drama em nenhum momento se condiz com a própria história do filme. A história não apresenta um drama, exceto pelo final, que obviamente vai causar maior impacto. O drama está relacionado a um extra-campo do filme, que é relacionado à saída do Daniel Craig. E para um final digno, precisava de uma boa música, e que foi a música da Billie Eilish. Eu já tinha elogiado a música no vídeo anterior, porém, eu achei ela um pouquinho abaixo das músicas do Skyfall e de Spectre, do Sam Smith, Skyfall da Adele. Porém, depois de você assistir o filme, a música ganha um novo significado, a música fica melhor ainda, e os créditos ali são também excelentes. Por fim, o filme consegue amarrar tudo, consegue dar um final digno para o Daniel Craig. Não era um filme que podia tentar inovar muito, era um filme que tinha que ser mais pragmático, e ele consegue entrar entre os 10 maiores filmes do James Bond, e um dos mais importantes, como eu disse, é o primeiro filme que marca a despedida de um ator no personagem James Bond, e eu gostei bastante. Você, para assistir esse filme, tem que assistir todos os filmes do Daniel Craig. Você tem que ver no cinema. Você vê essa experiência no cinema é outra coisa, é outra história, é um filme muito bom. Como eu sempre falo, vá conferir nos cinemas. Acesse o nosso link e garanta o seu ingresso. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho para você não perder nenhum vídeo aqui do Cine System Plus. Se você já assistiu o filme, agora eu vou comentar sobre a história e sobre as decisões criativas como spoiler. Então, se você não assistiu, eu aconselho muito que você saia do vídeo. Se você quiser, fique por sua conta e risco. No momento, é até difícil falar do futuro da saga sobre especulações, já que a própria Barbara Broccoli, que é a produtora da saga, falou que vai deixar isso para 2022. Eu acredito que é inevitável fazer um reboot da saga. Não vão deixar a personagem da Lashana Lynch como 007. Inclusive, quando acaba tudo ali, aparece James Bond voltará. Então, acho que é necessário um reboot. Não sei se os personagens que estão lá, como M, como a própria personagem da Lashana Lynch, vão continuar. Mas eu acho que vai ser necessário um novo 007, um novo James Bond. Por isso, será inevitável um reboot. E independente de quem agora assuma o personagem James Bond, terá um belo de um desafio pela frente. Vai ser muito difícil conseguir nesse momento superar o Daniel Craig. Claro que não é impossível, a gente achava que era impossível superar o Sean Connery, não foi, o Daniel Craig fez isso, e agora vai ser um duro trabalho, mas com uma boa direção, com uma boa produção, com uma boa história e com um bom ator, será necessário conduzir essa franquia para uns bons anos aí mais de sucesso. É isso que eu tenho para comentar. Vá conferir de novo. Se você já conferiu, tá aqui, vai conferir de novo nos cinemas. É muito bom, eu gostei muito. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho para você não perder nenhum vídeo aqui do Cine System Plus. E é isso, esse vídeo ficou mais longo, mas é porque é uma das maiores franquias da história do cinema, ganhando um fim, ou pelo menos um fim temporário. É isso, até o próximo vídeo. E por aqui fica o nosso fim temporário, já que a gente volta em breve para mais um vídeo aqui do Cine System Plus. Falou! The past isn't dead. James, fate draws us back together. Now your enemy is my enemy. His name is Safin. And what does he want? Revenge. Me. When her secret finds its way out, it'll be the death of you. You can imagine why I've come back to play. There's a young lady in Santiago I want you to meet. You're late. When you're ready. Salute. I met your new 00. She's a disarming young woman. I get why you shot him. Yeah, well, everyone tries at least once. James Bond. We both eradicate people.
to make the world a better place. I just want to be a little tidier. Come on, Bond. Where the hell are you? Have you ever flown one of these? Nope. Harder to tell the good from bad, villains from heroes these days. What is it? I don't know what this is. He's going to kill millions. If we don't do this, there will be nothing left to save.